Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é a nossa aula de número 23, Brasília, capital do Brasil. Então, vamos conhecer algumas curiosidades sobre Brasília, que até então a gente não conhece. Com que objetivo as estradas eram construídas? Essa perguntinha aqui é da atividade anterior, ainda do conteúdo anterior. Então, pessoal, por que as estradas eram construídas? Para possibilitar o transporte de pessoas e de mercadorias entre as diversas cidades do país, né? Então, agora a gente vai conhecer a capital do Brasil, que está bem no coração, bem no meinho do nosso país. Atualmente, a cidade de Brasília é a capital do Brasil, ou seja, é a sede da administração do país, onde se encontra o quê? O governo federal. Brasília está localizada no Distrito Federal e antes dessa cidade, o Brasil teve outras duas capitais, que foram Salvador e depois o Rio de Janeiro. Então, até decidir qual queria ficar, nós tivemos duas anteriores. A primeira foi Salvador e a segunda foi o Rio de Janeiro. E hoje, atualmente, a terceira e acabou, ficou nela mesma, é Brasília, né? Então, olha aí, ó, Brasília tá em verde, Salvador em lilás e Rio de Janeiro. Assim como ocorreu com a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, algumas cidades se desenvolveram no decorrer dos anos, como resultado da modernização e instalação de fábricas. Além disso, ocorreu a chegada de imigrantes aos locais em desenvolvimento. Essas cidades, como Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro, surgiram de maneira espontânea, pois tiveram um crescimento natural e foram aos poucos se transformando no que são atualmente. Então, gente, cidade espontânea é aquela cidade que vai crescendo com o decorrer do tempo, de acordo com o movimento, com a abertura de lojas no comércio, com a fixação de indústria, dando um emprego para as pessoas, e com isso vai fazendo com que essa cidade surja ali e continue crescendo. Isso já não aconteceu com a nossa capital, a cidade de Brasília. Por quê? Ela aconteceu ali tudo diferente, porque ela foi uma cidade planejada, ela foi projetada, ela foi desenhada, tudo por antecipação. Então, tudo que tem em Brasília hoje foi construído já antecipadamente, porque houve um planejamento. Então, vamos lá, ó. No entanto, Brasília é um exemplo diferente de cidade, pois foi planejada. As cidades planejadas são projetadas desde o início de seu surgimento. Cada rua, avenida, praça, viaduto, ponte, entre outros elementos, foram construídos conforme um planejamento prévio. Outras cidades brasileiras que foram inicialmente planejadas são Salvador, Belo Horizonte, Maringá, Palmas e Goiânia. Então, pessoal, vamos grifar embaixo do mapa, onde começa a frase assim, ó, assim como ocorreu até planejamento prévio. Vocês podem estar grifando tudinho aí, porque isso tudo é muito importante. Tá legal? Então, agora, meus amores, nós vamos lá para a página seguinte, para a página 13, no Conectando Com. Número 1. Leia os mapas de cidades e identifique-os de acordo com as legendas. Então, número 1 aí, ó, tem uma cidade planejada e número 2, uma cidade espontânea. Planta da cidade de Londres em 1851. Isso aí, pessoal, é um mapa histórico de Londres, publicado no ano de 1851. E na segunda imagem, nós temos a planta do centro da cidade de Salvador em 1894, certo? Então, número 2. Onde você mora surgiu como uma cidade planejada ou uma cidade espontânea? Bom, pessoal, a nossa cidade foi uma cidade espontânea. Ela
foi criada partindo das pessoas, dos vendedores que passavam aqui em frente à nossa cidade. Eles paravam aqui no Córrego da Barra para dar água para os animais, para fazer sua higiene pessoal, para fazer comida, e tornou um ponto de parada. Então, toda cidade espontânea surgiu dessa forma. Geralmente, a maioria delas são criadas perto de córregos, porque os viajantes sempre paravam perto, né, desses córregos para dar água para os animais, para fazer sua higiene pessoal, para fazer sua comida, se alimentar e ali dormir de uma noite para outra, né, até amanhecer o dia, para eles darem seguimento à sua viagem, né? Então, a nossa cidade foi uma cidade espontânea, certo? Como Brasília se tornou capital do Brasil em 1960. Então, como é que isso aconteceu? Isso aconteceu, pessoal, a ideia, no início ali, de transferir a capital para o interior do país, já era discutido há muitos anos, mas só foi colocado em prática no governo do presidente Juscelino Kubitschek, que o mandato dele durou de 1956 até 1961, também conhecido como JK. O JK era o Juscelino Kubitschek. A intenção era levar o desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado, e dessa forma esperava-se integrar as regiões do Brasil. Por isso que eles quiseram mudar para lá, como tinha pouca gente lá, atrair habitantes para lá e fazer com que a cidade se desenvolvesse. A construção da capital do país, no interior do território, já havia sido proposta em 1821 por José Bonifácio, na época presidente da Assembleia Constituinte. Pessoal, grifa aí pra tia de a ideia de transferir a capital até Brasil, ok? Então, agora nós vamos ver sobre o planejamento da nova capital, Brasília. Pessoal, olha essa imagem aí que a gente tem. Olha, ela tem o formato de um avião. Olha só. Como a localização da nova capital era considerada distante e de difícil acesso, uma das primeiras medidas colocadas em prática por Juscelino Kubitschek foi construir estradas e pontes para permitir a conexão de Brasília com diversas partes do Brasil. Para a construção da cidade, foi organizado um concurso para arquitetos e urbanistas. Apresentaram projetos chamados de Plano Piloto e como deveria ser a nova capital. O arquiteto e urbanista Lúcio Costa venceu o concurso com seu projeto urbanístico, considerado moderno para a época. Lúcio Costa se ocupou de pensar na direção das avenidas e de como seriam os viadutos, por exemplo. O arquiteto Oscar Niemeyer, outro profissional responsável pela construção da capital, ocupou-se de desenhar e planejar os principais edifícios de Brasília, como o Palácio da Alvorada e a Catedral Metropolitana, Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente tem aí o projeto, né, do Lúcio Costa, o planejamento da cidade de Brasília, desenhado no ano de 1957, o projeto original, isso aí foi tirado de um arquivo público do Distrito Federal. Já essa segunda imagem é a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, construída, foi tirada essa foto no ano de 2018, e o Diego Grande, essa Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida. Já essa terceira imagem é o Palácio da Alvorada, é a residência oficial do presidente da República, né, do Brasil, durante o mandato. Então, toda vez que um presidente ganha, ele tem por obrigação de mudar para essa casa e estabelecer residência nela. Então, essa aí é a frente da casa do presidente da República. Nós temos duas palavrinhas aí agora para a gente estar vendo o significado delas, que são arquitetos. O que significa essa palavra arquitetos?
Arquitetos são profissionais responsáveis pelo planejamento dos edifícios. E urbanista? Profissionais responsáveis pelo planejamento urbano, por exemplo, como serão ruas, cruzamentos, viadutos, praças e etc. Onde estarão localizados? Meus amores, vocês podem estar grifando tudo aí também, tá? De como a localização da nova capital até Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, nós temos aí o Vamos Brincar, certo? Na página 15. Se você fosse um urbanista e pudesse planejar uma cidade, que formato ela teria? Do material de apoio, destaque a representação de cidade e recorte essa imagem em um formato diferente. Colhe a imagem no espaço a seguir e depois compartilhe a sua criação com os colegas da turma. Bem, não vai ter como compartilhar com os colegas da turma, e sim como compartilhar com a tia Rê. Então, vocês vão estar me enviando para a tia Rê estar dando uma olhadinha, ok? Interpretando. Brasília significou uma nova fase para o Brasil e para a vida de muita gente, pois seria uma nova cidade, com infraestrutura modernizada, formada por rodovias, indústria, automobilísticas e aeroporto, por exemplo. A respeito de Brasília, leia a imagem ao lado e, de acordo com a imagem do selo, responda as seguintes questões. Então, nós temos o selo aí, né, da cidade de Brasília. Custou 50 centavos, esse é um selo postal comemorativo, série Habitações no Brasil, o Homem e o Meio, Arquitetura Moderna, Brasília, do dia 18 de abril de 1975. Letra A. Identifique a representação de Brasília como uma cidade planejada. Letra B. A arquitetura moderna, expressão registrada no selo com a imagem. Então, pessoal, o que significa isso daí? É a expressão que se refere ao projeto de Brasília, o qual é considerado um exemplo de arquitetura moderna para a época, além da representação de edifícios. Então, nessa época, meus amores, não tinha esse design, essa arquitetura. Não existiam nem prédios. Então, isso daqui era uma extrema novidade da época. Então, eles resolveram mostrar à população de que forma? Na forma também mais popular que havia na época, que era o quê? O selo. Porque antes não tinha telefone, não existia recadinho de WhatsApp, não existia celular. E um dos meios de comunicação que existia assim mais frequente entre as pessoas era a carta. Então, como todo mundo colocava a carta no correio, a maioria das pessoas, para se comunicar com as pessoas que moravam fora, eles resolveram divulgar essa imagem através do selo, certo? Então, vamos lá agora, a mão de obra que construiu Brasília. Para os projetos urbanísticos e arquitetônicos de Brasília fossem colocados em prática, era necessário contratar trabalhadores para realizá-los. Contudo, como o local escolhido para a construção da nova capital era afastado e pouco habitado, foi preciso trazer pessoas de outras regiões do país para trabalhar nas obras. Grande parte desses trabalhadores veio do interior de áreas rurais, como das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses trabalhadores migraram em busca de trabalho e a oportunidade de ter uma vida melhor na futura capital. Esses trabalhadores que vinham do interior em caminhões ou montados a cavalo foram conhecidos como candangos ou pioneiros. Para abrigá-los foi construída uma cidade próxima às obras da capital, chamada de Cidade Livre. Apesar de buscarem melhores condições de vida, quando chegaram ao local onde seria construída Brasília, esses trabalhadores enfrentaram diversas dificuldades. As jornadas de trabalho eram muito cansativas, pois trabalhavam muitas horas por dia. As mulheres chegaram em menor número, mas também trabalhavam bastante.
Eram lavadeiras, cozinheiras, costureiras, enfermeiras, confeiteiras e professoras, todas essenciais para que o projeto da nova capital se tornasse realidade. Nessa foto de 1959, operários aparecem trabalhando na cúpula do Senado, construção projetada por Oscar Niemeyer. Então, pessoal, olhem no quadradinho amarelo, esse movimento de migração do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Ocorre quando diversas pessoas que habitam áreas rurais partem para centros urbanos em busca de melhores condições de vida, principalmente de trabalho. Então, escrevam o importante aí dentro desse quadradinho amarelo. Vamos, então, agora lá para a página 17. Outros olhares. Vamos lá? Leia este trecho de um depoimento do trabalhador Heronildes Queiroz, que se deslocou para Brasília. Aí eu vim num caminhão, mais um primo meu. Aí disse que estava arrastando um dinheiro com rodo. Aqui, a notícia era essa, que tinha visto falar no jornal, no rádio. Aí a gente pegava aquelas notícias lá e eu fiquei doido para vir para Brasília para ganhar dinheiro. Então vejam só o que corria de boca em boca na época, que lá era bom para ganhar dinheiro, que quem fosse para lá ajudar a construir Brasília ficaria rico. Então, partindo desse enunciado aí, nós temos 4 questões para a gente estar respondendo. Como Heronildes Queiroz chegou a Brasília? Ele se deslocou sozinho para a cidade? Queiroz se deslocou em um caminhão acompanhado de um primo. Letra B. O que significa a expressão arrastar dinheiro com rodo? Significa o quê, pessoal? Ganhar muito dinheiro. Letra C. Por meio de qual meio de comunicação Queiroz soube informações sobre Brasília? Resposta correta é, pessoal, jornal de notícias transmitido pelo rádio da cidade. Letrinha D. Por qual motivo Heronildes Queiroz migrou para Brasília? Heronildes Queiroz migrou com o objetivo do quê, pessoal? De ganhar muito dinheiro, né? Lápis na mão. Em 2017, foram descobertas mensagens escritas na laje do prédio do Congresso Nacional, um dos edifícios construídos em Brasília. Nas mensagens, algumas palavras foram registradas de forma diferente das regras de escrita da língua portuguesa. Nesse caso, é importante valorizar a expressão de esperança por um país melhor. Então, pessoal, nessa imagem nós podemos ler diversas frases, entre as quais, se todos os brasileiros fossem dignos de honra e honestidade, teríamos um Brasil bem melhor. Só temos uma esperança, nos brasileiros de amanhã. Essa frase foi escrita no dia 22/4/1959. Olha só, então a esperança já existia desde essa época, né, da construção de Brasília. E a gente continua com esperança até nos dias atuais, né? Então vamos lá, continuando a responder as nossas questões agora, aí na página 18 do nosso livro. De acordo com a imagem e o que você estudou sobre a construção de Brasília, responda às questões. Letra A. Aproximadamente em que ano as mensagens foram escritas? Pessoal, as mensagens foram escritas aproximadamente no ano de 1959, né? Letra B. Quem são os autores dessas frases? Bom, gente, os autores dessa frase provavelmente são dos trabalhadores que ajudaram a construir a cidade de Brasília, né? Letra C. Assinale X na alternativa que melhor revela a intenção dos autores ao escreverem as mensagens. Resposta correta: demonstrar esperança por uma vida e um país melhor. Número 2.
Muitos trabalhadores que migraram para Brasília, ao chegarem ao local, não conseguiram realizar o sonho de ter uma vida melhor. Por que que isso aconteceu, pessoal? Bem, muitos desses trabalhadores enfrentaram jornadas muito longas. E pelo fato deles trabalharem muito, eles não tiveram uma boa qualidade de vida, né? Então, número 3. De acordo com o que você estudou, assinale a alternativa que completa corretamente a frase. A cidade de Brasília foi formada por migrantes. A primeira alternativa a ser assinalada aí. Número 4. Observe novamente a ilustração reproduzida na página 3 e escreva quem o trabalhador representa. Bom, pessoal, o trabalhador representa os migrantes que se deslocaram de diferentes regiões para trabalhar como mão de obra na construção de Brasília. Ok? Meus anjos, qualquer dúvida, chama a tia. A tia está aqui à disposição de vocês para poder ajudar, para poder orientar. E é só chamar, ok? Então, beijos, fiquem com Deus e bom trabalho.